Olá, Poços de Caldas e região, estamos chegando com mais uma edição do Poços Agora, notícia em cima da hora, programa especial de sábado. E hoje a gente recebe pela primeira vez aqui nos estúdios do nosso programa, não aqui na TV Poços, porque ele já é sócio, Celso Donato, que é o secretário de governo. Seja muito bem-vindo, primeira de muitas, né, Celso? Ludmila, primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui participando, que seja a primeira de muitas vezes, com certeza, do Posso Agora com você. Você que é um ícone da nossa imprensa local aqui, estava até brincando com você em off aqui nos bastidores para me contar a receita. Eu que estou fazendo aniversário hoje, eu sinto que eu estou envelhecendo até fisicamente, viu, Ludmila? E você não. Você sempre jovial, com esse sorriso aí, obrigada. Simpática. Mas um bom dia aí também aos telespectadores da TV Poços. É um imenso prazer estar aqui conversando com a população, não só de Poços, como da nossa região, né? A TV Poços aí que rompe fronteiras. Eu tenho amigos lá de Lambari, que é 200 quilômetros aqui, sempre está assistindo TV Poços e fala, ó, te vi aí na TV. Então um abraço aí para as cidades da região também. Bom, Celso, vamos começar. Primeiramente, assim, uma curiosidade que eu acho que todo mundo tem. Celso Donato é Poços Caldense ou não? Poços Caldense. Nasceu aqui na Santa Casa. Poços Caldense de coração e com muito amor, inclusive escolhi Poços de Caldas para viver, né? Por que eu falo para viver? Nasci em Poços de Caldas, meus pais trabalhando aqui, nasci na Santa Casa, batizado na São Judas Tadeu pelo Padre Romeu, saudoso Padre Romeu, né? Um pároco conhecido aqui, que não está mais entre nós aqui, mas quem é Poços Caldense de coração, se não conheceu, já ouviu falar do Padre Romeu. Fez o meu casamento, gente. Mas eu ainda carrego um pouco, vamos dizer, até de sotaque de Belo Horizonte, Ludmila, porque com menos de 2 anos de idade, meus pais, por questões profissionais, meu pai era bancário, minha mãe também, e meu pai foi nomeado diretor do banco, ele trabalhava à época, Minas Caixa, e a sede em Belo Horizonte. E nós fomos, né, para Belo Horizonte, eu com a minha irmã recém-nascida, eu tenho uma irmã também nascida aqui em Poços de Caldas, e fiquei em Belo Horizonte até 2001. Foi quando eu comecei a fazer a faculdade lá de Ciência da Computação, e sempre tive o sonho de voltar para Poços. Meu pai sempre... Eu já cheguei a pedir de presente de Natal para o meu pai, eu lembro direitinho, eu estava na 2ª série do ensino fundamental, falei, meu pai falou, o que você quer de Natal? Eu vou voltar a morar em Poços. Ele falou assim, ó, daqui uns 2 anos a gente vai. E ele me enrolou, foi me passando o tempo e não voltou para Poços. E aí quando eu comecei já a ter aquele sentimento de liberdade, já fazendo faculdade, podia estudar fora, né? Comecei a fazer ciência da computação na PUC, liguei aqui em Poços, sem contar para o meu pai e para minha mãe. O professor Irã, que hoje é pró-reitor da PUC, era o coordenador do curso de ciência da computação. Ô professor, estou vendo aqui o curso de ciência da computação, a grade curricular, apesar de ser PUC, aí parece que é mais direcionado para os cursos de São Paulo. Na época o curso ainda estava para ser regulamentado pelo MEC. Ele falou assim, Celso, pede a sua transferência que eu acato. Fiz a transferência e minha mãe chegou e falou, uai, tua matrícula, precisamos ir lá fazer? Eu falei, não, eu vou fazer lá em Poços. E o apartamento que eu nasci ficava alugado e o inquilino tinha acabado de sair. Então, estava tudo favorecendo. Aí minha mãe, a contragosto, porque pai sempre quer os filhos por perto, né? Mas ao mesmo tempo sabia desse meu sonho de voltar a Poços de Caldas. E aí eu tinha onde morar, que já era algo que facilitava, né? Eu vim morar no apartamento que eu nasci e vim. E aí desde agosto de 2001, vamos dizer assim, já vai para 21 anos, eu voltei para Poços de Caldas, que sempre foi o meu sonho voltar aqui. E aí nesse meio tempo, comecei a mexer ali com o movimento estudantil dentro da faculdade. Isso que eu ia dizer. E aí eu conheci a Tereza Navarro, o Tiago Cavelanha, e nessas... Foi gostando Fui gostando, e o meu pai já nutria uma amizade de anos atrás com o saudoso Sebastião Navarro, que me convidaram a participar da política daqui de Poços de Caldas. Eu participei da campanha da juventude do Sebastião Navarro em 2004. Um ano antes foi quando me fizeram o convite, eu entrei em 2003, né, no grupo, vamos dizer assim, e criei um gosto pela política, que já vinha desde da minha infância, algo que depois de uma outra oportunidade talvez eu tenha como falar, e não saí mais. E aí tive a oportunidade de participar da gestão do ex-prefeito Sebastião Navarro, do Paulinho Corominas, fui trabalhar com o Dr. Carlos Mosconi em Belo Horizonte como assessor parlamentar, o Anastasia, governador, aí foi uma outra esfera governamental. Já tem uma bagagem boa, hein? E aí foi até uma coisa assim que, Ludmila, quando eu trabalhava em Belo Horizonte como assessor do Dr. Carlos Mosconi, durante a semana eu ficava em Belo Horizonte e aos finais de semana em Poços de Caldas. Então essa conexão Poços-BH, e como não tem voo nem nada, era toda semana de carro, e muitas das vezes o Mosconi até abria mão de motorista, eu ia dirigindo, ele ia dirigindo,
Mas era uma coisa assim que não era cansativa, sabe? Por incrível que pareça, toda semana ir para Belo Horizonte e voltar. Porque quando você faz o que gosta, é muito prazeroso. E aí eu sempre falei que eu adoro Belo Horizonte por ser um fazendão, uma cidade grande que a capital, mas a cidade que eu amo mesmo é Poços de Caldas. E eu falo isso porque eu escolhi Poços não só para nascer, porque a gente não escolhe onde nasce, foram meus pais, mas para viver, né? E Poços de Caldas é uma cidade que eu considero aí a melhor cidade para se viver no Brasil e uma das melhores do mundo. A gente fala isso, eu também tenho esse mesmo sentimento. Quando a gente viaja, né, vai para outra cidade, a gente não vê a hora de voltar. Fala, gente, eu estou no paraíso. E às vezes a gente não dá conta disso. Não se dá conta, né? Não dá. E até por exercer hoje uma atividade pública, vamos dizer assim, né? Muitas vezes as pessoas, já verá, você precisa receber o título cidadão no horário de Poços de Caldas. Eu falei, não, minha certidão de nascimento em Poços de Caldas já é minha... Já está comprovado. Já está comprovado. Ô Celso, me fala uma coisa, depois que eu mesma, não sei se você se lembra, acho que uma das primeiras pessoas que começaram a entrevistar você aqui em Poços de Caldas fui eu, como repórter xereta, você se lembra? Lembro gente, direitinho. Eu não tinha pauta, eu falava assim, deixa eu correr lá no Celso, que ele sempre tem uma novidade, não sei? E sempre que você tinha alguma coisa, você passava para mim também, né? Era muito, eu lembro legal direitinho. Isso nessa troca. E nessa época, né, que você foi se não foi a primeira, viu? Uma das primeiras que eu tive a oportunidade de ser entrevistado, né? E eu ali jovem, com meus 20 e poucos anos, e eu no PMJ, no Plano Municipal da Juventude, gente ali com ser crianças, no contraturno infantil, justamente nessa época que o Sebastião Navarro era prefeito, e você também, na Rádio Cultura, tinha um programa aos sábados. Eu lembro, sábado à tarde, um programa da mulher, palavra de mulher, isso mesmo. E aí você me fez o convite, então assim, agradecer, né? Por isso que eu brinquei com você, que você continue com essa jovialidade. Nesse tempo aí, eu dei uma envelhecida, você não, você está bem... Depois eu te passo o meu segredo. E eu quero até te agradecer, Ludmila, a oportunidade de contar a minha história aqui, porque muitas das vezes as pessoas olham assim, eu sou uma pessoa muito assim, natural, sabe? Até por exercer uma função pública, eu poderia tentar até ser artificial, de falar, não, peraí, pega mal para mim, voltei a morar em Poços de Caldas, eu sou pós-caldense, deixa eu puxar o R aqui, não. Eu aprendi a falar em Belo Horizonte, mas eu não vou ser artificial de pegar aqui e ficar, mudar o meu jeito de falar, que é como eu aprendi a falar. Hoje, meus irmãos, por exemplo, que moram em Belo Horizonte, o jeito que eles falam é o Belo Horizontino. Eu perdi muito. O Belo Horizontino tem mania de falar, para com isso, eu não falo mais o sou e tudo. Agora, tem algumas palavrinhas ainda que a gente puxa. E na verdade, agora, por exemplo, a palavra verdade, você acaba puxando alguma coisa, mas é meu jeito de ser. Mas não tem jeito, a gente é mineiro. Eu sou autêntico, sou transparente. Eu falo tem porque... que ser, igual a gente da imprensa. Ou você puxa para o R ou você vai para o lado do paulista, né? Tem que ficar no meio termo ali. Mas no meio político tem algumas pessoas até maldosas falando assim, esse cara aí é lá de Belo Horizonte, tá aqui em Poços de Caldas. Não. Caiu de paraquedas aqui, né? O povo fala muito isso, né? Nasci em Poços de Caldas, na Santa Casa, batizado pelo Padre Romeu, lá na São Judas Tadeu. Participa ativamente do desenvolvimento da cidade, que é o mais importante. E o que mais me orgulha é trabalhar pela nossa cidade, né? Tanto que quando eu fui assessor parlamentar do deputado Carlos Mosconi, hoje a gente vê histórias igual do Hospital do Câncer, eu tive a oportunidade de ir na concepção, quando o governador Anastasia fez os 2 convênios de 10 milhões, um de 6 e outro de 4, para começar o Hospital do Câncer. O deputado Carlos Mosconi, na época, sempre foi um defensor da saúde. Depois, infelizmente, ficamos sem deputado. O Mosconi não foi eleito, o Geraldo Tadeu também não. Poços sem representatividade, mudou o governo do estado, cancelaram os convênios. E isso é tão ruim, né, gente, é muito ruim. Né? Mas mostra que quando tinha alguém da cidade trabalhando por Poços, conectando Poços com BH e com Brasília, a cidade tinha conquistas, né? A cidade é vista, né? Exatamente. E é representada. Poços tem que ser protagonista não só no nome, né, Ludmila? Isso. Eu estou vendo, né, aqui até do lado aqui do estúdio, as imagens, a gente vê o Palace Hotel, vê as nossas termas Antônio Carlos, os nossos pontos turísticos. A novela agora das 6, né? A novela das 6. Exatamente. É um orgulho, né? Quando a gente vê as imagens do Palace, eu falei, gente, é a nossa cidade passando na rede nacional, isso é muito bom pra gente. E as pessoas não tomam conhecimento, sabem, mas assim, não dão valor. Às vezes vão nas redes sociais só para criticar, isso eu fico muito revoltada. Eu falei, gente, tem tanta coisa boa acontecendo na cidade, mas às vezes a pessoa pega um negocinho e se transforma num negoção, né? E não existe cidade perfeita, né? Você pode ir em qualquer cidade... A gente está trabalhando para melhorar. Exatamente. A cidade, hoje você... tem problemas pontuais que você já resolve hoje, amanhã já estão surgindo novos problemas, né? Mas nós não podemos, o que você bem falou aí, nós temos que ter orgulho da nossa cidade. Poços de Caldas é uma cidade que às vezes as pessoas que moram fora dela
a reconhecem em um outro patamar que nós também precisamos reconhecer. Né? Nós temos que ter essa autoestima elevada, que Poços de Caldas é uma cidade de vanguarda, uma cidade que tem ótimos indicadores de educação, de saúde, uma cidade segura para se viver, mas que tem seus problemas como todas as cidades de qualidade de vida. E vocês estão aí para tentar resolver, e nós estamos aqui para cobrar de vocês, com certeza, não é? Com certeza. E a cobrança é que nos ajuda a governar, né? Eu falo muito, seja no campo político, onde tem vereadores de situação ou oposição, seja por parte da população, aquela crítica, ela ajuda, né, quando ela não é uma perseguição, digamos assim. É uma crítica construtiva. Isso é muito bom, porque te ajuda. Não tem como o prefeito, por exemplo, o prefeito Sérgio, que está lá, por mais que ele tenha uma equipe, ele não tem como estar com uma câmera em cada bueiro da cidade, em cada rua da cidade, em cada lote que tem um mato, não é verdade? E essa manifestação é muito sadia, porque é por meio dela que você detecta pontos da cidade que precisam ser melhorados. E uma coisa, não estou puxando sardinha aqui, o Celso me conhece há muito tempo, a Amanda Negrini está aqui, que é a minha amiga, colega, que está aqui também no estúdio acompanhando você. Eu não puxo sardinha de ninguém, nunca fiz isso, mas eu vou abrir um parênteses aqui. O Celso Donato, desde que eu conheço o Celso, é sempre assim, prestativo. Às vezes a gente precisa de uma informação, ele demora a responder o WhatsApp, mas ele responde, fala, eu estava numa reunião. Às vezes é um problema grave, pontual, que a gente precisa dar um retorno aqui no programa, um retorno na reportagem. Ele tenta, de todas as formas, nos ajudar e passar essa informação para a gente passar para vocês aí de casa. Então, assim, você sabe disso, eu não puxo o saco de ninguém, não é do meu feitio de ficar falando, né, porque tem pessoas aí que trabalham na imprensa que tem essa mania. Eu não sou. Quem me conhece da imprensa sabe a minha conduta, mas às vezes a gente tem que aplaudir. Você é muito solícito, você e outros secretários desta gestão, que às vezes eu pontuo aqui também no programa, que o Sérgio soube escolher, porque além de fazer um bom trabalho, o secretário está representando o povo. Então, vocês têm que sempre nos dar esse feedback, porque nós somos representantes do povo. Então, chega uma reclamação para a gente, o que a gente vai fazer? Às vezes, até o secretário, o Dr. Moscone, eu mando mensagem, eu ligo para ele, ele me atende. O Sérgio, ele me atende, então eu acho isso muito importante, porque mostra que vocês estão atentos e vocês estão aí para isso, para responder e também para executar o trabalho. Com certeza, Ludmila. E isso não é nem boa vontade, né? Isso é nosso dever e nossa obrigação. É obrigação. E num passado não muito distante, você sabe disso, você trabalha, né, um ótimo profissional, como falei aqui há muitos anos, nós já tivemos aí governos anteriores que proibiam os secretários de participarem de programas de televisão, exatamente, de entrevistas, né? Muito. E vocês sofreram muito com isso, porque isso dificulta o trabalho de vocês, profissionais da imprensa, existe, né? Gente. Que precisam ser porta-voz do que está acontecendo na cidade e levar informação até a população. E muitas das vezes gostam de ouvir os dois lados, daquele problema que está sendo apontado e o que o poder público tem para falar. Mas desde o primeiro dia, desde o dia 1º de janeiro de 2017, que inclusive estou como secretário de governo, você testemunha que o governo do prefeito Sérgio é isso mesmo, é um governo de portas abertas, atender vocês profissionais da imprensa, assim como a população, até porque são vocês, cidadãos contribuintes, eu também sou um contribuinte, mas que pagam os nossos salários. Eu acho que qualquer autoridade, às vezes as pessoas, fulano é secretário, prefeito, vice, autoridade, pode ser considerado uma autoridade, mas nós somos empregados. Empregados de quem? Da população, porque é a população que paga o nosso salário. Onde o povo está. Exatamente. Não é mesmo? E nós temos que estar sempre à disposição, às ordens, né? E por isso que a prefeitura pode funcionar de segunda a sexta, mas os 7 dias da semana, 24 horas, a gente tem que estar sempre à disposição para, né? Eu me lembro bem uma situação aí que aconteceu uns 3, 4 anos atrás. Inclusive, foi até no dia do meu aniversário, eu estava com algumas pessoas em casa e deu um problema com o DEMAI 2 horas da manhã. Nós tivemos que fazer uma reunião às pressas, ali na mesma hora paramos, reunimos lá DEMAI, DME, uma equipe toda da prefeitura, às 2 da manhã, fizemos uma reunião até às 4, voltamos para casa, 7 horas da manhã a equipe já estava tomando as providências que a gente tinha traçado. Então, quer dizer, é o nosso dever e nossa obrigação e a gente tem esse compromisso com a nossa cidade. Ok, olha, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho eu vou perguntar para ele. Já vou deixar a pergunta no ar aqui. Não existe pergunta mal feita, existe resposta mal dada, não é mesmo? É verdade. Segura aí que eu volto já já. Por um momento você fala, eu também queria viver aqui.
Eu também queria morar aqui, eu também queria ter essa tranquilidade. Sem contar os lugares, né, que a gente viu, os lugares que a gente viveu. Eu vi em Caldas lugares que eu jamais vou esquecer. As pessoas que moram em Caldas têm algo que é difícil se encontrar por aí. Eu tenho que confessar, Caldas me conquistou. Estamos de volta com o programa Postos Agora, notícia em cima da hora, edição especial de sábado. E hoje a gente recebe o secretário de governo Celso Donato, o Celso, que é pré-candidato a deputado federal. Antes da gente falar sobre esse assunto, eu gostaria que você respondesse aquela pergunta. Não existe pergunta mal feita, existe resposta mal dada. Não é verdade, Celso? É verdade. Eu vejo, às vezes, as pessoas perdem a linha por causa de uma pergunta que a gente faz e a pessoa perde a categoria e já parte para a ignorância, não é? Com certeza. Acho que a gente tem que estar preparado, né, para responder qualquer tipo de pergunta, até porque tem um respeito, né? A imprensa de posse é uma imprensa respeitosa, não tem ataques nem ofensas, e a partir do momento que uma pergunta ela não seja feita de forma ofensiva, né? Aí eu estou falando da imprensa formal, né? Que existe, que são profissionais, jornalistas que trabalham no dia a dia. Os profissionais sérios. Exatamente. Então, a partir do momento que a pergunta é feita num sentido, por mais que seja um problema, um defeito, alguma coisa delicada, complexa, que envolva a nossa cidade, nós temos que estar preparados, né, para poder responder da melhor forma possível. Eu sempre faço as minhas perguntas com jeitinho e sempre tenho respostas também. Eu acho isso muito bom, porque tem muitos profissionais que não sabem fazer isso, partem muito para a ignorância. Com certeza. Aí é a ação e reação, né? Porque se for, por exemplo, um pseudo-repórter ou apresentador que for fazer uma pergunta para alguém, até mesmo que seja, né, com o prefeito, com o vice, um secretário de forma ofensiva, né? Aí realmente é um desrespeito, né? Eu acho que independente de qualquer coisa, eu falo até de... Mas já aconteceu isso com você e você soube sair muito bem. Sempre, graças a Deus. Você é muito tranquilo, né, em relação a isso, né, Celso? Sou. Ô Celso, me fala uma coisa, você sempre foi bom de oratória? Você sempre foi bem articulado ou você foi aprendendo ao longo do tempo com a tua carreira aí profissional? Porque a gente já fala que você já está seguindo uma carreira na política há bastante tempo, né? Como é que foi isso? Ludmila, até eu falei, se eu tivesse a oportunidade de contar, quando eu era criança, devia ter 9 anos, teve uma primeira eleição de governo do estado e o meu irmão mais novo,
caçula, que eu tenho uma irmã do meio e um irmão caçula, e tinha alguns, quem é mais velho vai se lembrar, tinha meu primeiro gradiente, era um sonzinho vermelho assim, tinha um microfonezinho. E eu, quando saía com meus pais para a rua, não podia ver material de campanha, sabe? Acho que eu lembro de você falar isso eu também. colecionava, ia juntando ali aquele panfleto, santinho, material de campanha. E aí teve um candidato a governador na época, que eu simpatizei com ele, eu peguei o meu primeiro gradiente, fui para a área de serviço de casa e comecei a Virou ler o cabo eleitoral da rapaz. a proposta de governo. Isso com 9 anos de idade. Ai, que legal. Enfim, e sempre gostei. Minha mãe, ela sempre incentivou muita leitura, sabe? Então, falava, esse jornal aqui é para você ler, essa revista aqui é para você ler, você tem que estar sempre informado, lendo aquilo. E eu acho que a leitura, ela te ajuda a desenvolver a comunicação, porque você começa a conhecer várias palavras, a ter um repertório melhor, palavras que você não entende, você vai no dicionário, quer saber o significado, aquilo tudo. E depois, na minha época de faculdade, quando tinha os trabalhos estudantis, foi uma coisa assim que muita gente, isso é normal de qualquer sala de aula, tem vergonha de ir lá para frente apresentar. Aí a gente tá lá fazendo o trabalho, o pessoal falava assim, se o professor não exigir que cada um tem que falar um pouquinho, o Celso vai falar. Jogava a bola. Aí jogava a bola no meu colo, me botava lá na frente da sala para falar. E com isso eu fui desenvolvendo, vamos dizer assim, essa atribuição, Você sabe que eu tenho um pouco de vergonha de falar em público. Fico mais à vontade de falar diante das câmeras do que com o público, você acredita? Estou trabalhando isso, mas é muito difícil porque você está sendo ali julgado, avaliado o tempo todo. É diferente da gente aqui, né? É diferente. As pessoas estão julgando a gente em casa, mas não tem quase ninguém. Mas quando a gente pega uma plateia, um público assim considerável, dá aquele friozinho na barriga, fala assim, seja o que Deus quiser, né? Dá um friozinho na barriga. Língua, não é? Falar com a plateia é mais difícil do que nas câmeras. Eu acho, na minha opinião. Mas tem gente que acha mais difícil falar diante das câmeras. Bom, vamos falar agora da carreira política. Quais são suas projeções, seus sonhos, seus objetivos de agora para frente? Então, Ludmila, eu sempre fui um jovem sonhador, idealista e sempre ali na minha juventude, quando comecei a militar politicamente, sempre tive um sonho. A gente sempre vê a imagem da política muito ruim, muito manchada, né? Eu peguei impeachment de 2 presidentes da República, o que não faltou foram escândalos de corrupção e tudo mais. E você vai vendo aquilo vai te gerando uma indignação. Só que ao mesmo tempo você não pode só simplesmente ficar criticando. A partir do momento que, naquele momento ali que o Brasil conturbado, tudo, eu fui criando um sonho e falei, não, eu quero participar da política. Agora, eu nunca tive obsessão em ser candidato, mas eu queria participar da política. Eu participei, igual eu falei aqui, da campanha do Sebastião Navarro, depois do Paulinho Corominas, fui trabalhar em Belo Horizonte, coordenei as 2 campanhas do prefeito Sérgio, né? A primeira, a segunda, primeiro prefeito reeleito da história de Poços de Caldas. É um orgulho ter participado ativamente. Né? Quem fica nos bastidores disso aí, ali, porque né? Poços sempre tinha era um tabu mesmo, né? Poços não reelege. Muita gente virava para o prefeito e falava assim, prefeito, se você não candidatava, não, Poços não reelege. E o Sérgio entrou para a história, quebrou um tabu e eu coordenando a campanha deles foi um motivo de muito orgulho. Eu já fui ao longo dessa trajetória de 2003 para cá, já vamos aí então para falar para 18, 19 anos, já fui cobrado várias vezes para ser candidato a alguma coisa. Na minha época de movimento estudantil de PUC, o pessoal em 2008 queria me lançar para vereador. E né, político acho que é muito momento. Naquele momento, não, o momento não é meu, o momento é do Thiago Cavelanha. Peguei e coordenei a campanha do Thiaguinho. O Thiaguinho foi eleito vereador de Poços de Caldas, um dos mais votados ali. Depois, aí continuei participando da gestão, trabalhei com o Paulinho e fui para Belo Horizonte com o Moscone. E sempre fui muito leal, nunca mudei de grupo político. Sempre tive dentro do mesmo grupo político, que é do Sebastião Navarro e o Carlos Moscone. E isso foi me dando história. E sempre o pessoal vai assim, o Celso, uma hora nós temos que lançar ele. Eu sempre fui de trabalhar. E se em algum momento surgir... experiência também. E ganhando experiência. E agora, nesse momento, posso estar sem deputado federal. Né? Não quero ser injusto com o deputado estadual Mauro Tramonte, que é um ótimo deputado, que ajuda muito a nossa cidade. Inclusive, sempre que a gente precisa do Mauro, a gente recorre a ele, ele marca audiência, corre, aquilo tudo. Então, assim, o Mauro está lá em Belo Horizonte, mas ele representa Poços de Caldas. E Poços de Caldas tem até a condição de ter dois deputados estaduais. Já tivemos 2 deputados estaduais aqui no passado. Exatamente. E até 2 federais. O Moscone e o Navarro chegaram os 2 ao mesmo tempo ser federal. Mas hoje a cidade está sem nenhum federal. Não tem ninguém de deputado federal. E essa bagagem que eu tive de trabalhar com o ex-deputado Carlos Moscone, essa bagagem de prefeitura, de ter participado da gestão do Sebastião Navarro e agora à frente do governo Sérgio como secretário de governo, fez com que, de forma natural, o grupo político no qual eu pertenço falasse assim, chegou a vez do Celso.
tem um vácuo e nós precisamos renovar. A cidade está 8 anos sem deputado. E, por parte do eleitor, a gente sente também, Ludmila, muito um sentimento de renovação, de novos nomes, a gente precisa. De oxigenação da política. É um desafio muito grande, mas é um desafio de muita responsabilidade e de muito orgulho, porque o passado também mostra que para você ser eleito deputado em Poços de Caldas, você precisa do apoio do prefeito. Não é só o Celso. O candidato do prefeito tem histórico de ser o majoritário na cidade, o mais votado. E Poços de Caldas é uma cidade que te dá um arranque que se você tiver mais alguns votos na região, as chances de eleição são reais. Então, assim, o meu grupo político que eu pertenço definiu pela nossa pré-candidatura a deputado federal, por isso que a gente fala pré, porque é só lá nas convenções à frente. Então, hoje eu estou pré-candidato a deputado federal, mas não estou fazendo campanha. O meu foco nesse momento, estou como secretário de governo, é trabalhar pela nossa cidade, por Poços de Caldas. Nós temos muitas coisas a fazer, são 150 anos de Poços de Caldas. Lá na frente, quando for o período que aí eu tenho que descompatibilizar para me dedicar à campanha, aí nós vamos preocupar com campanha. Nesse momento nós estamos mirando novembro, que são 150 anos de Poços de Caldas, e se eu precisar me desligar para fazer a campanha, eu já quero deixar tudo dentro do que compete a mim, encaminhado. Vai precisar de quantos votos? Hoje, nós estamos olhando certinho, a campanha de deputado é diferente do prefeito, né? Não é o mais votado que ganha, é a questão do coeficiente eleitoral. Nós estamos mirando aí uma legenda que nos dê condições de ser eleito com um patamar de 50 mil votos. Se a gente for ver, não é tanto assim. Não é tanto assim. Só Poços de Caldas nós temos condição, com o apoio do prefeito, de ter uma votação aí acima de 30 mil votos. Que o histórico da cidade mostrou que os deputados federais eleitos tiveram essa votação. Então, se a gente sair de Poços aí com uma boa arrancada, e a população de Poços de Caldas, a gente percebe que hoje tem esse sentimento que a cidade está perdendo de não ter deputado. E as pessoas precisam entender o papel, a importância de um deputado estadual e um deputado federal e essa representatividade para a gente aqui. Quando a gente perde, a gente não vota, deixa de votar nessas pessoas, a gente fica aí meio que isolado. A nossa cidade não é vista, a nossa cidade não é representada, nem em Belo Horizonte, nem no estado de Minas e muito menos em Brasília. Então a gente tem que aprender a votar, gente. Tá certo? O recado tá dado, senão eu vou ficar aqui falando até E o mandato de deputado, 4 anos, Ludmila, representa só de recurso, tira cidades da região que você também tem que estar ali destinando emendas. Mas só de emenda parlamentar para Poços de Caldas em 4 anos, 50 milhões de reais. É muita coisa, 10 a 15 milhões anos. Você pensa num prefeito em 4 anos, além do recurso do município, ter 50 milhões de reais. Quando não tem um representante nosso lá, fica muito mais difícil dele conseguir. Mas dinheiro não vem para a cidade. Não vem. Nós tivemos um ano, por exemplo, que podia ter recebido de 10 a 15 milhões, tivesse tido um deputado, recebemos 600 mil, recebemos 1 milhão. E fora isso, outras conquistas. Você pega, por exemplo, uma Unifal que tem hoje na cidade, é conquista de um trabalho de um deputado federal, que na época foi o deputado federal Geraldo Tadeu, o Instituto Federal Sul de Minas, o Hospital do Câncer, que hoje só não existe porque não tem mais o deputado Carlos Moscone. Então, quer dizer, a cidade perde muito em não ter um deputado federal, principalmente, porque no estado ainda os recursos são escassos, mas na União tem recurso para destinar para a cidade. E a gente fica aqui na torcida que dê tudo certo, tá bom? Para você e para os outros pré-candidatos também, porque ainda tem as convenções. Celso, nós já estamos no finalzinho do programa. Olha, hoje eu fui tão boazinha com ele, você viu? Deixei ele falar à vontade. Ele vai voltar aqui numa outra oportunidade, porque eu quero pontuar alguns problemas aqui de Poços, e são problemas que se arrastam, não é? Que às vezes a gente fica aqui cobrando das autoridades e a coisa não funciona, não resolve. Tá certo? Vamos já deixar marcado aqui para você voltar? Você sabe que eu sou uma repórter muito tranquila, eu faço as minhas perguntas, como eu disse, não existe pergunta mal feita, existe resposta mal dada, não é mesmo, Celso? Com certeza, foi um prazer participar aqui hoje do Poço Agora e já me coloco à disposição para uma próxima participação para a gente falar da nossa cidade, né? E falar desses temas delicados que a gente precisa, né? E estou à disposição. Eu gosto, inclusive, quando vou em programas, eu falo, né, a gente tem que estar sempre trabalhando e buscando solução. E aquilo que não foi encontrada a solução ainda, a gente consegue mostrar o porquê que não foi, mas que é questão de tempo essa solução acontecer. Às vezes a gente da imprensa tem um olhar diferenciado também. Às vezes eu passo alguma coisa assim para os vereadores que vêm aqui, que dá para ser um projeto de lei, para os secretários. Às vezes as pessoas estão enxergando uma coisa e às vezes a gente consegue olhar de outra forma. Então essa troca de experiência é assim que a gente vai desenvolvendo a nossa cidade. Bom, olha, antes de terminar o programa, deixa eu mandar um abraço para Camila e mandar um abraço para Sofia, que é a aquariana, que está chegando aí, né? Parabéns para você, que hoje é aniversário do Celso Donato. Eu também sou aquariana.
Tinha que ter mais aquarianos nesse mundo, né? Para governar o mundo. Você não acha? Acho, vamos com defender. certeza. Por isso que eu fiz questão de ter uma filha aquariana. A Sofia fez 1 aninho essa semana, na quarta-feira, dia 9 de fevereiro. Foi seu aniversário segunda-feira. Parabéns, né? Muito obrigado. Pelos muita parabéns. Muita saúde para nós. Muita saúde, muita paz e que Deus possa nos dar aí muita sabedoria, que a gente discernimento. tenha muita sabedoria e que tenha um ano de muita leveza, né, Celso? Com certeza. Gente, um forte abraço. Muito obrigada pela audiência. Porque se não for você de casa, a gente não estaria aqui fazendo o nosso sucesso e trazendo pessoas especiais falando de problemas pontuais da cidade. Porque a gente está aqui para resolver, para tentar entrar no entendimento e levar o melhor da informação para você. Um forte abraço e um ótimo final de semana. E a gente se vê segunda-feira. Tchau!